vez, damos graças a Ti por mais uma vez estar aqui, transmitindo a Sua palavra, levando o conhecimento de Ti ao povo, para ter conhecimento de Ti, para saber quem é o Senhor que fez os céus e a terra. Mais um estudo falando do Teu amor. Glória a Deus, eu Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor é o pedagogo dos pedagogos, é o Senhor quem nos ensina. Glória a Deus. O Senhor é o nosso mestre por excelência. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui mais uma vez para falar de uma matéria muito importante. A doutrina de Deus está na Teologia Sistemática 1. A doutrina de Deus é mais uma matéria da teologia. Logia, estudo. Teo, Deus, no grego. A introdução, Teologia Sistemática 1. A doutrina de Deus. A doutrina que estuda sobre Deus chama-se teologia. O termo teologia, segundo seus aspectos etimológicos, é composto de duas palavras gregas, teo, que significa Deus, e logos, que significa fala, tratado ou expressão. Em outras palavras, teologia significa ciência acerca de Deus, ou tratado acerca de Deus. Porém, a teologia tem várias ramificações, e dentre elas, as mais importantes para o estudo de Deus é a teologia própria, que estuda exclusivamente acerca das três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A teologia sistemática, a teologia se aplica ao ser de Deus. As nossas palavras são muito poucas, muito pobres para definir quem é Deus. Por mais sábio que a gente pode ser, por mais sábio como seja, as palavras é muito pobre para definir quem é Deus. Deus não se define por palavras. Teologia tem que fazer com oração. Se não fazer teologia com oração, não é teologia. Glória a Deus. A oração, ela tem que ser diária, tem que ser devocional. A pessoa tem que ter uma chamada para a oração. Glória a Deus. E ter também consagração. Teologia tem que ter oração, devoção e consagrar a sua vida a Deus. Que a consagração é a separação total das coisas do mundo e consagrar a sua vida a Deus com oração e jejum. Deus não precisa do nosso credo para existir. Jamais Deus precisou do credo do homem. Se eu crer, Ele é Deus. Se eu não crer, Ele também é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós estamos estudando a matéria, a doutrina de Deus. Vamos ver a existência de Deus. Jamais Deus se define. As nossas palavras é muito pouca para a gente discernir quem é Deus. É muito pobre. Glória a Deus. A existência de Deus. Definir exatamente quem é Deus não se pode fazer meramente por palavras, se não houver uma revelação acima de tudo, do próprio Deus ao homem. Nunca iríamos compreendê-lo, acreditando ou não na existência de Deus. O homem necessita de Deus para compreender a si mesmo. E eis questão que definirá o nosso destino eterno. Os dicionários procuram termos para designar quem é Deus, mas nunca encontram o sentido completo que os deixe satisfeitos. Porém, a definição básica que os dicionários bíblicos
dão sobre Deus é esta: Deus é um ser existente por si mesmo, infinito, supremo, criador e conservador do universo. Glória a Deus. A criação, a consciência do homem. O íntimo do homem há uma sentença moral sobre os seus atos praticados, sejam bons ou maus. Fala da existência de uma origem superior que faz registrar os princípios, lei divina. A consciência universal nos faz compreender que o ser humano é um ser moral, e é a consciência que regula a vida humana, por conceitos do homem e do mal. Mesmo estando mal e sem esclarecimento, a consciência ainda fala com autoridade e faz sentir sua responsabilidade. Duas coisas que impressionam, declarou o filósofo alemão. O alto céu estrelado é a lei moral em meu interior. A fome física indica a existência de algo que possa satisfazer, e a exclamação do salmista: a minha alma tem sede de Deus. Salmo 42, versículo 2. Pois bem, a Bíblia revela claramente a existência de Deus. A Bíblia é um documento autêntico que nos faz conhecer a Deus através da forma que Ele mesmo se revelou. Quer conhecer quem é Deus? O que Deus faz? O que Ele fez? Nós temos um calibre 66, com calibre de 66 livros, uma arma muito poderosa. A resposta dos nossos problemas, a solução dos nossos problemas está na palavra de Deus, está nas profecias que é a Bíblia Sagrada. E quem está nela? O próprio Deus, claramente falando através da sua palavra. Jesus, o Filho de Deus. A existência vinda de Jesus a este mundo estão historicamente comprovadas de tal forma que os inimigos da fé não podem negar. Aí está a existência de Deus no seu Filho Jesus. Quando ele enviou o seu Filho, Deus mesmo não pôde vir, mas enviou o seu Filho para nos remir, para nos resgatar do pecado. Até as pessoas que não acreditam, não têm fé em Deus, ele assume isso, que Jesus é o Salvador do mundo. Mesmo que ele não queira, mas Jesus continua sendo ainda. Aí está a existência de Deus. Louvado seja o nome do seu Jesus. A triunidade de Deus. A palavra triunidade deriva de dois vocábulos latinos, três e unitas, que afirma a doutrina de três em um, ou seja, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é trino e uno, ele é um só Deus. Isaías é Deuteronômio capítulo 6, o versículo 4. Isaías 42, 45, versículo 21. Existem três principais teorias erradas contra a doutrina da Trindade. A primeira chama-se sabelianismo, que defende uma trindade modal, ensinando que há apenas três aspectos ou manifestações de modal de uma só pessoa. A segunda chama-se esmedebogianismo, que sustenta que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três elementos essenciais de um Deus, que compõe um tal como espírito, alma e corpo compõe o homem. A terceira chama-se triteísmo e sustenta que há três deuses e não três distinções pessoais do Deus uno. Eles acreditam que tem três deuses, sendo que é um só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
triteísmo. Glória a Deus. Eles acreditam que tem 3 deuses. Vamos falar agora. Deus não existe povo ateu. Existe indivíduo ateu. Você nunca ouviu falar, tem um povo ateu ali. Existe indivíduo ateu. E nós vamos falar agora de alguns sistemas que não acreditam em Deus, distorcem da palavra de Deus, assim como o ateísmo, o politeísmo, o panteísmo, o deísmo. O ateísmo se define como hoje um movimento humanista radical que nega a existência de Deus. Ele diz que Deus não existe. Eles negam o ateísmo. O ateu nega o conceito de Deus, por não ser capaz de descobrir o universo material da existência de Deus. Ele pode não acreditar que Deus existe, mas Deus sabe que existe ele aqui. Deus sabe que ele é humano. Deus sabe que ele precisa ser salvo. Glória a Deus. O politeísmo. O politeísmo é conhecido como um culto de muitos deuses. Era característico das religiões antigas, mas até hoje é praticado em muitos povos e nações, principalmente, veja bem, na Índia, onde acredita-se que tem 13 milhões de deuses. Baseia-se o politeísmo na ideia de que o universo é governado não por uma força só, mas sim por muitas forças, de maneira que há um Deus na água, um Deus no fogo. Viu? 13 milhões de deuses na Índia. A água é um Deus para eles. O fogo é um Deus para eles. O animal é um Deus para eles, que eles não comem carne de boi ou de vaca, eles não comem. Para eles é um Deus. E Deus abomina isso. Por que que agora, em plena pandemia, tem muitos países sofrendo? Não reconhecem a existência de Deus. Todos agora são iguais perante a Deus. Rico, pobre, língua, nação. Olha o que está acontecendo aí. E o povo ainda adorando outros deuses. Tudo para eles aqui, o politeísmo é Deus, é Deus. Não tem pessoas que dizem assim, eu adoro essa comida, eu adoro essa pessoa, eu adoro, olha que é uma palavra muito forte quando diz, eu adoro. Devemos de adorar somente a Deus. Glória a Deus. O panteísmo é proveniente de 2 palavras gregas, que significa tudo é Deus. E o sistema de pensamento que confunde Deus com a natureza é idêntica, Deus com o universo. Por exemplo, árvores, pedras, terra, água e etc. Porém, a Bíblia condena esse sistema de ensino, afirmando que mudaram a verdade de Deus em mentira e adorando a criatura em lugar do Criador. As pessoas adorando mais a criatura do que o próprio Criador. Glória a Deus. O deísmo admite que haja um só Deus pessoal que criou o mundo, mas insiste que depois da criação, Deus abandonou o mundo interior para ser governado pelas leis naturais. Esse daqui, o acredita, Deus criou o mundo, mas deixou o mundo abandonado para ser criado e governado por essas leis aí, pelos nossos governantes. Quanto que não é assim. Deus ainda está acima de tudo e de todos. Deus ainda está no comando de tudo. Não são esses governantes. Não são esses infectologistas, médicos, presumindo, dizendo que tais pessoas vão morrer daqui a 3, 4 meses,
se a situação não melhorar. Porque a vida, o futuro pertence a Deus. Eu não dou credibilidade a esse tipo de pessoas. Pode ser órgão que for, porque o futuro pertence a Deus. E não vai tirar o meu raciocínio de pensamento da presença de Deus. Pois Deus é quem sabe o meu dia. Deus é quem sabe a sua hora. Não é um homem carnal que vai a uma emissora de televisão e diz: tantas pessoas vão morrer daqui a 15 dias, daqui a 3 ou 4 meses, se a situação não melhorar. Glória a Deus. É Deus quem sabe o futuro do homem e não o próprio homem. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agnosticismo, o vocábulo agnosticismo se deriva da partícula negativa grega. A não é do termo grego gnóstico, conhecer, tendo assim o sentido de não conhecer. Esse sistema de ensino foi criado por Huxley e tem por objetivo negar a capacidade humana de conhecer a Deus. Esse sistema nega que o homem jamais vai conhecer a Deus. Como se não vai conhecer a Deus? Se ele é o príncipe da paz, se ele é a existência de tudo, se não fosse a existência de Deus, você nem estaria vivo. Você, aleluia, não era nem produzido por dois sexos opostos, masculino e feminino, sem a existência de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A natureza de Deus, desde que o tempo teve início, o homem tem procurado descrever ou retratar Deus por meio de figuras, pinturas e de palavras descritivas. Glória a Deus. O homem tem procurado descrever quem é Deus através de palavras, através de figuras, quando que ninguém jamais viu a Deus. Não pode descrever quem é Deus. Nós cremos pela fé que temos no Senhor Jesus. Os atributos de Deus. O termo atributo pode ser definido como qualidade ou característica essencial, permanente de distintas. Os atributos de Deus, portanto, são aquelas características essenciais, permanentes e distintivas que podem ser afirmadas a respeito do seu ser. Seus atributos são suas perfeições inseparáveis de natureza que condicionam seu caráter. Olha, os atributos de Deus é diferente dos atributos de homem, porque os atributos de Deus são perfeitos, mas a do homem é imperfeito. Os atributos de Deus são atributos peculiares. O que são peculiares é uma coisa particular do próprio Deus que jamais ele vai revelar ao homem e dar para o homem os seus atributos. Os atributos de Deus ele jamais vai dar para o homem, porque os atributos de Deus é específico, cabe somente a ele, porque é perfeito os atributos de Deus. O homem tem atributos sim, mas não é igual ao de Deus. Os atributos do homem é imperfeito. O homem pode dizer assim: eu te amo hoje, e amanhã dizer que não ama. Mas Deus sim, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. São João capítulo 3 e o verso 16. Atributos naturais de a vida de Deus. Vida é um termo que não pode ser plenamente definido, afirmou Miles a Start. A vida pode ser definida como atividade interna e externa de um organismo em relação ao seu ambiente. A espiritualidade de Deus. Essa verdade se opõe ao falso ensino de materialismo, que quer explicar tudo pelas atividades e leis e substâncias físicas. Deus, ele é um ser espiritual. Glória a Deus. E muitos querem explicar
a espiritualidade de Deus sem ter conhecimento nenhum de Deus. Ele não só existe e age, ele é o agente, ator, ser vivo, o espírito de vida. A verdade da espiritualidade de Deus é revelada em nosso ser espiritual. Deus sendo espírito incorpóreo, invisível, sem substância material, sem partes ou paixões físicas e, portanto, é livre de todas as limitações temporais. Verifica-se, portanto, que Deus, na qualidade de Espírito, deve ser aprendido não pelos sentidos do corpo, mas antes pela faculdade da alma, vivificadas, iluminadas pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A personalidade de Deus. Esta verdade contrária ao panteísmo, que diz que tudo é Deus, tudo. Caderno é Deus, livro é Deus, microfone é Deus, livro é Deus, o animal é Deus, a vaca é Deus, tudo para eles é Deus, sendo que existe um só verdadeiro Deus. Títulos quais Deus é conhecido. Se quiser anotar aí, eu vou falar de uma forma bem devagar. Pegue caneta e papel. Nós estamos aqui falando a doutrina de Deus. Está na sistemática 1 da teologia. Pegou aí? Eu sou. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Quem é o Jeová Jireh, o Jeová Nissi, o Jeová Rafá, o Jeová Shalom, o Jeová Raá, o Jeová Tsidkenu, o Jeová Sabaote, o Jeová Xamã, o Jeová Elion e o Jeová Micadesequim? Jeová Jireh, o Senhor proverá. O Senhor proverá todas as coisas. Por mais necessidade que você esteja passando, o Senhor provê todas as coisas. Gênesis capítulo 22, versículo 13 e 14. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Êxodo capítulo 17 e o versículo 15. O Jeová Rafá, o Senhor que sara. Êxodo capítulo 15, versículo 26. É o Senhor que cura, é o Senhor que sara qualquer enfermidade. Essa enfermidade que está aí agora, está assim, é menos do que uma formiguinha para Deus. É Deus querer, é a vontade de Deus tem que ser. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Jeová Tsidkenu, Senhor, justiça nossa. O Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. As referências: Jeová Nissi, o Senhor é nossa bandeira, Êxodo capítulo 17, versículo 15. Jeová Rafá, o Senhor que sara, Êxodo capítulo 15, versículo 26. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz, Juízes capítulo 6, versículo 24. Jeová Raá, o Senhor é meu pastor, Salmo 23, versículo 1, bem conhecido na Bíblia. Jeová Tsidkenu, Senhor, justiça nossa, Jeremias capítulo 23, versículo 6. Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, 1 Samuel capítulo 1, versículo 3. Jeová Xamã, o Senhor está presente, Ezequiel capítulo 48, versículo 35. Jeová Elion, Senhor Altíssimo, Salmo 97, versículo 9. Jeová Micadesequim, o Senhor que vos santifica, Êxodo capítulo 21 e o versículo 13. Louvado seja o nome de Jesus. Expliquei aí quem é o Jeová e a sua significância. Louvado seja o nome do Senhor. A eternidade de Deus. A eternidade é a duração infinita, sem começo. O Senhor tem início, Deus tem início e tem fim. Ele é eterno. O homem aqui, ele é mortal. O homem é mortal. Ninguém é mortal aqui na terra. Glória a Deus. Não adianta ninguém querer ser melhor que ninguém. Chegar e dizer: se desafaste de mim, você está doente. Você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Não julgue as pessoas dizendo que elas estão doentes por dentro. Deus vai requerer isso de cada pessoa. Jamais vou suspeitar que alguém está com esse ou aquele vírus.
A Bíblia diz: não julgueis para que depois não seja julgado. As pessoas estão cada dia mais distanciadas das outras. É isso que o cão quer. É isso que Satanás quer. Separar as pessoas das outras. Uma ficar pensando da outra. Ela pode estar com esse ou aquele vírus. Hein? Não é isso que está acontecendo? O diabo deitando e rolando na vida das pessoas, mas das pessoas que dão lugar, porque Jesus é o mesmo amor, a mesma pessoa, e nós devemos seguir o exemplo de Jesus, ser amável com as pessoas, né? Não se distanciar, até mesmo julgar as pessoas por dentro. Ela pode estar doente, ela pode estar com esse vírus, não vou me encostar porque ela vai passar para mim. Onde está a tua fé? Onde está a tua fé em Deus? Glória a Deus. A pessoa tem que se prevenir? Tem, mas não de uma forma exagerada. Louvado seja o nome de Jesus. Devemos de amar os nossos parentes, a nossa família, enquanto está vivo. Veja aí a prova. Não querem nem deixar as famílias encostar perto do parente que está sendo enterrado. Então ame a sua família, os seus parentes, a sua esposa, seu esposo, enquanto está vivo. Louvado seja Deus. Depois, meu filho, minha filha, depois que falecer, não estão nem deixando mais os parentes encostar mais próximo, tá vendo? Até depois de morto, você não pode encostar. Então, encoste, ame a sua família, o seu próximo, enquanto você está vivo, enquanto ele está vivo. Não faça essa divisão, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, falei aqui da eternidade de Deus. Glória a Deus. Mas Deus vê todos os acontecimentos como um todo, ligado, como se fosse o único acontecimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A onisciência de Deus. A onisciência de Deus desafia a nossa compreensão. A palavra onisciência se deriva de duas palavras latinas, que significa tudo se certia, que significa conhecimento. Glória a Deus. Deus é espírito e como tal tem conhecimento. Ele é perfeito e como tal possui conhecimento perfeito. Glória a Deus. Deus conhece o plano total dos séculos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois bem, Deus, ele é maravilhoso. Ele é eterno. Ele é soberano. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus conhece o plano total dos séculos, bem como a parte que nele ocupa cada homem. Deus conhece desde toda a eternidade aquilo que será durante toda a eternidade. Deus conhece as condições e prevalece em cada lar e coração dos homens. Deus conhece o homem por dentro e por fora. Louvado seja o nome de Jesus. Aí está a glória a Deus. Onisciência de Deus, a onipotência de Deus. O poder de Deus não é conhecido nem limitado por qualquer pessoa, fora dele mesmo. O poder, ou seja, a eficiência de fazer acontecer as coisas, é um atributo de Deus. Deus é a causa primária originadora do universo e nele seu poder opera sempre. Todo poder lhe pertence. Ele está sentado no trono, brande um cetro universal, controla todas as coisas e exerce sua onipotência a favor daqueles que nele confia. A palavra onipotência deriva de um termo latino, omnis, o que seu poder é limitado, que ele tem o poder de fazer qualquer coisa que queira. É Deus querer para cessar essa ou aquela enfermidade na tua vida ou na minha vida. E graças a Deus eu não tenho, estou bem de saúde. O Senhor me permitiu estar aqui transmitindo a sua palavra. Mas amanhã depois, pode ser que eu faleça. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não falei que o homem é imortal, mas também não é assim exageradamente.
cuidado, se previna, você pode morrer de uma hora para outra. Não é assim. Nós vemos hoje em dia, nos dias atuais, muito exagero da parte da internet, da imprensa, da meio de TV. Tantas pessoas morrendo por dia. Será que é verdade mesmo? Que exagero é esse? Atormentando a vida das pessoas. É Deus quem sabe a minha hora. Deus é quem sabe a sua hora. Deus é quem sabe de tudo. Não se deixe se levar por essas notícias negativas. Procure saber se é verdade ou não. Ou eles querem mais ibope nas suas emissoras. Não paro de falar todo dia nisso. Não é ibope. Já estamos super enfatizados de saber disso. Louvado seja o nome do Senhor. A onipresença de Deus. Este atributo está intimamente ligado à onipotência e à onisciência de Deus, pois está presente em todos os lugares. Deus está em todo lugar. Aonde você for, aonde for, Deus está presente em todo lugar. A onipresença de Deus, ele age em todos os lugares e possui pleno conhecimento de tudo quanto ocorre em todos os lugares. Aí, ó, é Deus quem sabe a tua hora e a minha hora. Ele sabe quem vai ser curado nos hospitais. Ele sabe quem vai reviver ali no hospital. Quem está na UTI. É a vontade de Deus. É Deus que está permitindo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A santidade, os atributos morais de Deus. Primeiro, a santidade. A santidade de Deus é seu atributo mais exaltado e destacado, pois expressa a majestade da sua natureza e caráter moral. Aí, estão aprendendo sobre a doutrina de Deus? Quem é Deus? Viram a existência de Deus? Ele conhece tudo? Ele está em todos os lugares? Glória a Deus. A retidão de Deus. A retidão de Deus é a imposição de leis, exigências e retas. Podemos chamá-la de santidade legislativa. Nesse atributo, é mais um atributo de Deus. Vimos revelado o empenho de Deus pela santidade que sempre o impede a fazer e a exigir o que é reto. Salmo 145, versículo 1. Jeremias capítulo 12 e o versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. A justiça de Deus. A justiça é a execução da retidão. A justiça de Deus é a execução das penalidades impostas por suas leis. Essa pode ser chamada de santidade judicial. É mais um atributo de Deus. Nesse atributo vemos revelado seu ódio contra o pecado. Por que está acontecendo tantas coisas agora? Tantas mortes, tantas enfermidades. A ira de Deus sobre o homem. O homem adora outros deuses. O homem procura adorar a outros deuses. O homem procura não se chegar perto de Deus. Olha aí o resultado da ira de Deus sobre a humanidade. Glória a Deus. Tudo por causa de quê? Do pecado. E a enfermidade veio através de quê? Desde quando o homem pecou no jardim do Éden, veio a enfermidade. Olha o que está acontecendo agora. Louvado seja o nome do Senhor. O amor de Deus. O cristianismo é realmente a única religião que exibe o ser supremo como amor. Os deuses dos pagãos são irascíveis, seres odiosos que necessitam ser constantemente apaziguados. Não é assim o nosso Deus, seu amor qual ponte transpõe o abismo do tempo. Louvado seja o nome do Senhor. O amor de Deus, um atributo também de Deus. A misericórdia de Deus é um atributo de Deus. A misericórdia de Deus, Deus é rico em misericórdia, abundante em benignidade e verdade. Deus ainda está tendo misericórdia dessas pessoas que foram acometidas, estão sendo acometidas pelo vírus. Veja o que está acontecendo. Deus está dando oportunidade para essas pessoas. Não quer dizer que eu estou exceto dessa
aquela enfermidade, porque eu não sou imortal. Um dia eu sei que eu vou morrer, fisicamente falando, mas espiritualmente eu vou para a glória de Deus. Como eu já falei em um dos meus vídeos, se eu morrer, estou com Cristo. Se eu não morrer, também estou com Ele. Não temo a morte, não temo a isso ou aquele vírus, não temo. Eu temo uma coisa só, é de Jesus vir e eu ficar aqui. Isso aí eu temo muito. Glória a Deus. A graça de Deus tem se dito que graça é indefinível. Não obstante, muitos têm procurado defini-lo. A graça é algo em Deus que se encontra no amargor de todas as suas atividades remedoras. E Deus, achando-se, estendendo a mão, inclinando-se desde as alturas à sua majestade, a fim de tocar e assegurar a nossa insignificância e pobreza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Conclusão. Não falei tudo sobre a doutrina de Deus. Procure uma faculdade mais próxima do seu bairro e conheça quem é Deus, o Senhor que fez os céus e a terra. Veja lá em um dos meus vídeos, eu faço a propaganda de uma escola que eu estudei, Faculdade Teológica Fonte Belém, mas não tem nada a ver com o Ministério Belém, com a igreja, viu? É onde eu fiz o meu curso teológico médio em teologia. É 2 anos de estudo. Procure lá o pastor e diga que viu nesse programa Desperta Cristãos e você terá um bom desconto. Conclusão, sem dúvida alguma, muito mais poderíamos tratar acerca desta matéria, que é inesgotável quanto ao seu conteúdo, pois jamais entenderemos a Deus, a sua origem, seu poder, a sua bondade, mas podemos admirar um Deus grande, tremendamente infinito, imutável como o nosso Deus. Quem é Deus? Deus é Deus e não se explica. Louvado seja o nome do seu Jesus. Fique em paz em nome do Senhor Jesus. E a próxima matéria será Cristologia, doutrina de Cristo. Mas não vai ser hoje não, um outro dia. Fique atento às nossas matérias. Já, se não me engano, já lecionei 3 matérias no meu canal no YouTube. E agora, mais uma matéria, a doutrina de Deus. Que Deus assim vos abençoe. Amado Deus, graças te dou mais essa oportunidade de estar explicando, não tudo sobre a sua pessoa. Glória a Deus. A doutrina do Senhor. Glória a Deus. Mas graças dou pela sabedoria e o entendimento que o Senhor tem me dado. Glória a Deus. Pois muitos estão sofrendo porque não conhecem ao Senhor. Não aceitou o Senhor como seu Salvador. Pai, eu te peço a tua graça e misericórdia na vida dessas pessoas e na minha vida também. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Fiquem